para gravar. Estou esperando ele deu a mensagem. Então, pessoal, vamos lá. Dimensionamento da armadura transversal. Modelo 1. Como assim? Modelo 1. Então, nessa sessão, você vai fazer o cálculo de uma outra viga que se maior, o que torna-se necessário o uso de mais aço para sustentar os esforços cisalhantes que ela está sujeita. Então, primeiro de tudo, armadura transversal, ou seja, nossos estribos, tá? Então, a viga de concreto ela está sujeita ao cisalhamento. Ah, beleza. Mas isso a gente já sabe. O esforço de cisalhamento, quando eu faço os diagramas lá na minha estruturinha isostática, nós temos esforço normal, que dá 0 na viga, né? Mas que no pilar não será mais o 0. Esse esforço normal, para nós, será o carregamento do pilar. E nós conversamos aula passada um pouco sobre pilares, tipo de localização de carregamento dos pilares, tipo de pilares em projeto, como é que fica, como é que é a distribuição da carga. Nós vamos, no futuro, voltar a falar sobre pilares, mas daí nós iremos calcular, tá? Mas foi mais para dar uma noção, uma visão do que era o propriamente dito a disciplina. Aqui a gente dá continuidade, na 1.2, ao nosso roteiro, o que está previsto, que é cálculo dos estribos, as nossas armaduras transversais. E ele parte para um princípio, opa, eu tenho viga com maior carga, maior carregamento, maior esforço. E eu preciso dimensionar este maior esforço. Como é que eu irei proceder? Esta é a pergunta. Tá? E aí ele traz para nós um modelo número 1 de cálculo. Ok. Dentro desta análise e dentro da NBR, ela traz para nós 2 modelos. O modelo 1 a gente vai ver aqui agora, e ela sempre vai levar em consideração este desenho aqui, que são mais ou menos como uma treliça, tá? E as bielas comprimidas. Na verdade, eu comentei na aula passada que os estribos ficariam melhores posicionados em 45 graus. Vocês devem recordar disso. Mostrei até treliças pré-moldadas em 45 graus. Por quê? Porque eu estou otimizando a resposta aos esforços. Mas que se eu fizer isso numa obra convencional, evidentemente, o armador não vai gostar. Tá? Imagine essa figura que está aí, você mandar o armador, viu, escuta, faz a viga desse jeito. Você arrumou briga. Você arrumou briga com o cara, porque o cara vai olhar e falar, meu, para, como é que eu vou fazer isso aí? Não vai dar certo. A forma de amarrar, medir e tudo mais. E qual o outro problema? Ela não é uma estrutura tão rígida assim, né? Ela se movimenta. Então, o ângulo de 45 graus pode virar 30 ou 60. Então, você pode ter alterações em relação a este ângulo? Sim. Se isto ocorrer, o resultado é catastrófico na tua obra. Então, não é legal, não é interessante, é uma coisa assim que a gente tem que avaliar bem, porque, de repente, não vale tanto a pena você trabalhar com essas limitações, né? Então, aí o que se convencionou? Opa, armadura transversal em 90 graus. Ponto, acabou, resolvido o problema, se padronizou isto em norma. Mas não significa que, em relação ao comportamento da estrutura, não é assim. Tanto é que, se você leva corpo de prova para laboratório,
Ensaio de compressão. Nós fizemos ensaio de compressão no laboratório. E eu me lembro que muitos de vocês fizeram resistência dos materiais comigo. E eu comentei, citei o que acontecia. A ruptura formava um ângulo de 45 graus no cisalhamento. Porque é, de fato, o que acontece. Tá? Na aplicação de cargas, vamos pensar no corpo de prova lá, que está lá na prensa. Ele tem uma área de contato na parte superior, ele tem uma área de contato na parte inferior. Ok, gera-se o esforço normal, comprime o corpo de prova, e aí o que vai acontecer? A tendência é você ter o deslocamento das duas massas. Sem romper a base superior e inferior, ele vai romper no meio. Esse meio, basicamente, é o ângulo de 45 graus. Se a gente pensar no que nós aprendemos no passado em termos de concreto, ele pode dar uma contornadinha ali. Se o meu MPa, né, for abaixo de 50, ele vai dar uma contornadinha. Por quê? Ele vai encontrar uma brita aqui, outra brita ali, e ele dá aquela desviada. Beleza, normal. Só que o detalhe é o seguinte, lembrando só de materiais de construção, se o MPa for superior a 50, ele vai romper justamente na brita. Né? Evidentemente, a gente tem um controle de agregado mais rigoroso, reduzindo o tamanho dele, mas ele vai romper basicamente na brita. Tá? Então, a gente tem que ter essa visão, tem que ter essa noção de como acontece isso, como que é os detalhes em si, para fisicamente compreender esta biela de compressão, tá? Que é a biela comprimida, tá aqui, ó, que é exatamente aonde ela vai fazer o rompimento. E aí, o que acontece? Aí, o modelo se baseia nisto aqui. Tá? O modelo se baseia nisso aqui. E aí, conceitos que a gente adotou lá atrás, que a gente aprendeu, dos estados limite. Nós temos dois estágios, lembram? Estado limite de serviço, estado limite último. Estado limite de serviço, a estrutura deformou, entortou, ficou toda estranha, mas ela não caiu. Ah, professor, olhando assim esteticamente, pô, é feio pra caramba, dá a impressão que vai cair. Ok. Mas ela não caiu, ela só deformou. Então, ela perdeu o conforto para o usuário. Ok. No estado limite último, a estrutura colapsou, ela caiu, ela se desmontou. Então, a gente faz essa verificação para chegar neste valor de limite. E o modelo de cálculo 1, que é o que a gente vai estudar agora, ele usa justamente o quê? Ele admite que eu tenho as diagonais de compressão inclinadas num ângulo de 45 graus. Este 45 graus vem da explicação que eu acabei de dar, ruptura, corpo de prova de concreto, ângulo de cisalhamento em 45 graus. Então, é daqui que vem a ideia de cálculo. É disto. Aí a gente vai fazer o quê? Adivinha? Analisar a diagonal do concreto para verificar em relação à compressão, como é que ela funciona. Usamos o TW2, determino o meu alfa, o FCK, aplico aqui, FCD, que vai ser o meu FCK vezes 1,4, dividido por 1,4, desculpa, e aí a gente tem o TW. Então, embora esse cálculo do alfa, a unidade seja em MPa, só uma observação, tá? Para obter esse esforço cortante, em quilonewton, a gente tem que transformar o TW em quilonewton por centímetro. Então, é só um cuidadozinho
para não ter números distorcidos na hora de finalizar o cálculo. Então, de forma análoga à tensão de cisalhamento convencional, que a gente viu aula passada, o TW2 representa a tensão máxima convencional de cisalhamento. E os valores de cisalhamento vai ser o TW sendo maior ou igual ao TW2. Exemplificando, que daí fica mais fácil de entender. O valor de TW depende da tensão de cisalhamento máxima solicitante e o tamanho da seção transversal. Então, vamos pensar que a minha viga ela tem quanto? 20 por 50. Opa, ele me disse isso, Então, eu sei que este cara é o BW, este cara é o H, né? O 50 é o H, e ele está falando para mim que eu tenho um cobrimento de 3, ou seja, eu sei que a minha altura útil, que a gente já aprendeu a calcular, ela já fica inferior a 47, que ainda tenho que fazer desconsideração das barras, tá? Então, neste caso, aqui, ele não explica da onde, mas ele trabalhou com uma altura útil, um D de 37. Ou seja, 3 é cobrimento. Ele considerou 10 de barra. Ok. Um critério de cálculo dele. E ele determinou desta forma, o TW. Então, logo podemos tabelar os seguintes valores de TW, dependendo do FCK. Então, se o FCK for 15, ele chega em 0,72. Desculpa, 0,272. Se for 20, em 0,55. E assim por diante. Tá? Então, aqui ele não explica bem qual seria o detalhamento, e aqui ele dá um salto, né? 50, a minha altura útil, ela teria que ser inferior a 47, mas 37 eu acho que ele forçou a amizade. Vamos imaginar. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Vamos imaginar que eu tenho meu estribo com 5 milímetros, um estribinho padrão ali. Então, eu vou adicionar 0,5 na conta, beleza. E a minha barra é de 20 milímetros. Então, eu vou pegar meia barra, é 10 milímetros. Então, eu vou ter 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, mais o 3 de cobrimento vai me dar 4,5. Então, de 50 menos 4,5, 46,5. Ah, professor, mas vamos pensar numa situação bem terrível. Eu tenho 2 camadas de barra, coisa ficou feia. Ok, eu tenho 2 camadas de barra, levando em consideração as premissas da norma, eu vou considerar a primeira barra, eu vou considerar a segunda barra e o meio das 2 barras, né, na camada. Então, eu vou ter uma barra da 2 centímetros, eu vou ter, digamos que eu tenha 2 barras de espaçamento, então eu vou ter mais uma. Resumindo a conversa, 4 centímetros, mais o meio ali, 4,5, mais o 3 de cobrimento, 7,5. Então, o meu D, que ele ali no caso usou 47, ou 37, seria 4,5, 7,5, seria 42,5, certo? Então, ou seja, eu estou analisando este cara aqui para vocês só, tá? Opa, deixa. Que difícil. Aí, esse cara aqui que eu estou analisando. Então, se nós formos ver, tem alguma coisa mal contada nessa história, né? Então, esse 37 aqui foi equivocado. Eu fiz as contas aqui, pessoal, e realmente dá esse valor. Tá? Então, realmente dá esse valor. Então, ele adotou realmente o 37. O que eu imagino que ele queria dizer, que aqui era uma 20 por 40, 3 de cobrimento, dando direto 37. É a única coisa que eu justificaria. Mas eu acredito que é mais um erro mesmo de repente ele foi digitar ali, um 20, foi fazer um 20 por 40, fez um 20 por 50.
Por que eu estou explicando isso? Porque se vocês pegarem mais tarde, forem olhar para refazer, vocês não vão chegar no... não vão conseguir matar esse cobrimento. Calma lá. Desculpa que eu me perdi. Tá, aqui. E aqui. Exemplificando. Então, fazendo essa verificação dessa biela comprimida de concreto, se ela vai romper ou não. Eu estou pensando no quê? Eu estou pensando aqui, ó, na biela de concreto, tá? Nesta biela de concreto. Ou seja, por esse modelo 1 de cálculo, a minha consideração é essa. Eu estou analisando a biela de concreto, um ângulo de 45 graus. Então, o meu concreto, ele considerou ali o C20, que significa um concreto de 20 MPa, tendo o TW 0,27, que ele calculou aqui, tá? Não terá a biela comprimida rompida. Por quê? Porque ele usa este valor, e aí ele vem aqui, 20, tem uma tabela, essa tabela tem na norma. Ele pega aqui, pegou aqui, comparou. Então, olha só, ele obteve esse resultado para TW. TW2 está dado aqui. Ele compara. TW é menor que TW2? Sim. Então, eu não vou ter a ruptura, né? Essa diagonal comprimida de concreto, ela está dentro daquilo que seria o parâmetro, não ocorrendo o seu rompimento. Então, a resistência máxima da diagonal, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o cálculo reverso, né? Então, aqui eu verifiquei se ela vai romper ou não. Opa, agora eu quero saber quanto resiste este segmento aqui. Quanto que vai resistir? Qual que é a resistência desse segmento? Então, a resistência máxima dessa diagonal comprimida, dado por RCC max, conforme está ali, nós vamos ter ρ de CC max vezes BW, é a base da minha viga, o Z mais um cosseno de alfa. Da onde que vem isso aqui? Vem daqui, ó. Ele usou o triângulo e fez a decomposição. Então, este trecho aqui é Z mais cosseno, mais 1 mais a cota, é esse trecho aqui. Só que aí eu quero calcular este daqui. Então, por isso que ele usa aqui, ó, vezes o seno. Então, a tensão máxima da diagonal comprimida em concreto será substituindo aqui. Mas se a gente pegar isso aqui, essa fórmula ela já foi dada. A gente tem o nosso V, o nosso TW, desculpa, calculado em função do V, que é o esforço cortante. Substituindo na fórmula, nós chegamos nessa fórmula aqui, que daí eu posso fazer o quê? Simplificar, né? Então, por um ρ de 2,72 de TW, opa, o alfa tem que ser 90 graus. Se ele for 1,11, ele vai para 45 graus. Mais importante do que ficar olhando as contas e analisando as equações é ver a diferença. Repare que o máximo aqui, se eu pegar este cara, multiplicar por 2, eu chego neste cara aqui. E é exatamente o que acontece. Então, ao trabalhar com o estribo em 45 graus, eu chegaria num resultado que eu precisaria da metade do esforço trabalhando com ele em 90 graus. Isso é a parte interessante que matematicamente comprova o que eu falei antes de começarmos a analisar. Então, portanto, a gente vai adotar os valores de o θ com 45 e o alfa 90. Pegando o alfa 90 aqui.
pior situação e pensando no nossos estribos. Então, a inclinação dos estribos variando de 45 e 90 em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural. Ok, quem que é o meu elemento longitudinal? São as minhas barras que resistem ao momento fletor, que nós aprendemos a calcular estas barras anteriormente em concreto 1. Então, eu estou imaginando agora que eu vou ter no mínimo 45, chegando até 90 graus de inclinação das minhas barras. Então, para calcular essa armadura transversal, a partir desta equação, nós vamos ver que a primeira parcela corresponde ao esforço cortante resistente, que será absorvido por mecanismos complementares à treliça. Então, este conceito, né, vem da onde? Vamos dar uma olhada. Ele mostra o RCC. Vamos voltar aqui na treliça. Ampliando, dá para a gente começar a ver um pouco melhor. Olha só. O alfa, o teta, beleza, aquele Z, e aqui está o meu esforço cortante. Detalhe, esse esforço cortante, ele convencionou, colocou na parte de baixo, mas não estaria errado se ele fosse representado aqui na parte de cima, tá? Esse cara aqui, ó. Poderia ser aqui? Poderia. Lembrando que, para que eu tenha o esforço cortante, a gente tem que voltar lá no diagrama que nós aprendemos na isostática. Então, eu vou ter um ponto do qual ele altera, ele está positivo, passou para negativo. Um ponto no qual, no gráfico, ele é zero. Quando ele atinge esse ponto zero, ele dá o máximo momento fletor. E é o ponto que vai romper. Por exemplo, uma viga biapoiada. Deixa eu usar aqui um poderoso software gráfico aqui. Só para a gente ficar claro que nós estamos calculando. Então, abrir um poderoso software gráfico aqui, olha só. A situação de cálculo imaginada é essa aqui. Uma viga biapoiada. Essa é a parte boa, para desenhar aqui lá no quadro. Já dá mais trabalho para fazer. Mas está aqui. Está com cara de viga biapoiada. Não vamos pensar em algo tão chique. Projetei o carregamento aqui. Está aqui. O que vai acontecer? Eu tenho meu gráfico, a linha do gráfico. Está aqui. Venho um pouquinho para baixo. Vou usar uma linha auxiliar. Tá aqui. Então, beleza. Neste cenário, eu vou ter o meu gráfico sendo traçado desta forma. Tá aqui. É uma carga concentrada, ele vai fazer isso e isso. Beleza. Então, está feito o traçado. Esse é meu V. Ele considerou sendo aplicado aqui, mas ele está considerando uma seção infinitesimal da viga para ser analisada. Tá? Então, isso aqui é o esforço
cortante do qual a gente vai dimensionar. Aonde ele rompe é o ponto mais frágil da estrutura, consequentemente, é aonde eu terei o meu maior momento fletor. Opa, aqui, voltando para o livro. Então, naquele cenário, aqui está o esforço, ele está considerando aqui o carregamento, distribuído ou não. O princípio de análise é o mesmo, está aqui dado o ângulo, alfa, o meu ângulo θ, o z, cosseno de θ aqui, ó. Beleza. Aqui ele traz novamente e aqui ele está considerando o R máximo, que é quanto vai resistir. Então tá, eu tenho meu esforço de cálculo, meu R máximo, vezes seno, ou seja, ele fez só a decomposição trigonométrica e pegou esta fórmula aqui e substituiu para chegar nesses dois valores. Maravilha. Então, eu começo a fazer o quê? Análise para compor os esforços, tá? E com considerações. Se o VC for igual a zero, os elementos estruturais estarão tracionados quando a linha neutra se situa fora da seção. Se VC é igual a VC zero, a flecha simples é flexo-tração. Novamente, eu tenho tração. Daí ele faz a dedução em função dos momentos, momento de SD máximo, M0, para flexo-compressão. Então, assim, novamente, ó, ele trabalha com o D, com o BW, e o STD, ele vai pegar o nosso valor lá, e do FCK inferior, vai dividir pela constante γc do concreto, ou coeficiente de segurança do concreto, que é 1,4, para obter. E o FCK inferior, a outra parcela, ele vai utilizar 0,7 de FCTM. Considerando aqui o coeficiente de ponderação do concreto é 1,4, tá? Ou coeficiente de segurança do concreto. Eu prefiro segurança e não ponderação, tá? Porque dá a impressão que você está ponderando alguma coisa. Não, é segurança mesmo. Então, a tensão convencional do cisalhamento correspondente aos mecanismos complementares do TC de zero pode ser dada por essa expressão. Então, aí veja só a marcação que ele faz aqui, para a FCK até 50 MPa. Justamente porque a gente tem aquele problema que eu mencionei antes da gente começar a dar uma olhadinha nesses cálculos, né? Nessas deduções de fórmula. Então, nós temos lá o nosso FCK inferior a 50. Porque quando a gente passa a ter acima de 50, o ponto de ruptura não é mais a argamassa, concreto, e sim o nosso ponto de ruptura será os agregados. Então, valores para TW segundo FCK. Então, tudo isso é tabelado, tá? Tudo isso é tabelado. Então, nós não precisamos nos preocupar em relação a ficar calculando um por um. Tá lá para 25, para 15, ele me dá tudo isso tabelado. E aqui ele mostra a origem daquele VR3, ó, que ele está calculando aqui, ó. Então, a parcela resistida pela armadura tracionada, né? Onde ele considera o VC, o ângulo de seno. Por quê que ele considera o ângulo de seno? Cateto oposto, cateto adjacente. Então, eu teria o RTS aqui, só que eu tenho que decompor ele, em função desse ângulo alfa, eu vou decompor ele em função de seno. Mais o VC. Então,
Dando sequência ao modelo, para o modelo 1, a ângulo de 45 graus, eu tenho o RST, esse cara aqui, ó, que está aqui. O alfa é função do ângulo, da inclinação, que vai ser igual, por sua vez, a SW dividido por S. S é esse espaçamento entre as diagonais imaginárias, né? Que a gente tem aqui. Tá? O Z da cota vezes FYWD, ou seja, eu pego o meu tipo de ferro, quando eu tenho D, a gente sabe que é, por exemplo, MD, momento de cálculo, VD, cortante de cálculo, e nós vamos ter ainda, quando chegar em pilares, o ND, que é o esforço normal de cálculo. E o FY, a gente sabe que é atribuído ao nosso querido aço. Então, a partir dessa equação aqui, 1.3, essa daqui, utilizaremos o Z de 0,9 vezes D, ou seja, uma consideração de redução, considerando que ele é 90% de D. Aqui está meu D, né? Lembrando que nós acabamos de analisar... Opa! Eu queria que ele me desse... Não. Agora ele deu. Judiou, mas deu. O D, eu tenho que descontar essa área, né? Cobrimento, estribo, mais a barra, tá? Eu tenho que descontar esta área aqui, aí ele vai me dar o D. E o Z eu vou atribuir em função do D. Eu estou dizendo que ele é 90% do D, ou seja, eu calculo o D, após calcular o D, eu considero 90%. Tá? Aqui é o que... Opa! É o que ele está me dizendo. Aí, peguei você. Então, vamos adotar os estribos verticais, alfa 90 graus. Este cara é o alfa. Então, veja que essa linha está aqui. Se ela tiver 90 graus, ela vai estar aqui. Tá? Ela vai estar aqui. Então, se ela estiver ali, eu tenho a condição de alfa a 90 graus. Para vigas submetidas a esforço de flexão simples, né? Então, só vamos trabalhar o conceito um pouco. Flexão. A gente tem a flexão simples, eu posso ter flexotração e flexocompressão. Ou seja, ao mesmo tempo que está ocorrendo o fenômeno de flexão da viga, ela sofre compressão ou ela sofre tração. É só isso? Não. E ainda tem uma terceira possibilidade, que é a flexotorção. Ou seja, além de ocorrer a flexão, ocorre a torção. Pensando assim nos termos, nos nomes, parece uma coisa meio fora da realidade. Para vigas, pessoal, não é tão aplicado. Ok? Mas para pilares, aí fica mais fácil de imaginar e entender esses termos loucos aqui. Vamos lá para o poderoso software gráfico, né? Evidentemente que eu falo isso brincando em relação ao nosso Word. Brincando no sentido assim, pô, é tão simplão, mas ao mesmo tempo fácil de trabalhar, né? Então aqui eu vou reciclar. Vou reciclar. Vou apagar essa parte, que só vai atrapalhar. Esse aqui também. Esse aqui eu vou mandar ele para trás porque ele está aparecendo na frente. Isso, agora sim.
Olha só. Então, eu tenho... Agora eu tenho como fazer... Tá difícil. Mas, um pouco de paciência, a gente chega lá. Então, aqui... E aí eu vou fazer uma outra coisa. Reduzindo. Aí. Maravilha! Eu tenho um pilar esbelto. Que era isso que eu queria. Então, como eu tenho lá na parte de baixo, menos trabalho fazer outro. Lá na parte de baixo, eu tenho uma carga aplicada. Quem determina essa carga, quem diz que eu tenho essa carga aplicada, é o nosso amiguinho Newton. Por quê? Ação e reação. Ou seja, se eu tenho uma carga aplicada lá, eu vou ter outra carga no sentido oposto aqui, ação e reação. E aí eu tenho automaticamente o fenômeno de compressão. Ao ter o fenômeno de compressão, eu vou ter o meu pilar deformando. Só melhorar isso aqui. Olha só. Ele vai deformar, né? Então, ele tende a sofrer esta deformação. Essa deformação, essa flecha que eu desenhei ali, representando a deformação dele. Então, ele está sofrendo o que aqui em cima? Ele está sofrendo o esforço normal, que é um esforço de compressão, né? Eu poderia... Ah, professor, todo esforço normal é de compressão? Não. Se eu inverter o sentido das setas, ele passa a ser um esforço normal de tração. E aí vocês já vão entender a outra parte da história. Ao mesmo tempo que ele sofre o esforço normal, vamos montar aqui só o texto. Ao mesmo tempo que ele sofre o esforço normal, ele está sofrendo o quê? Flexão. Então, eu tenho esta estrutura com compressão ou tração, tá? Tanto faz aqui, e flexão. Então, eu digo que a estrutura está sofrendo o quê? Flexotração ou flexocompressão. Mas eu ainda posso ter, mais ou menos assim, sabe aquela história? Nem tudo que está ruim, nem tudo que está ruim não possa piorar. E aí eu posso ter este cara aqui. Ou seja, eu tenho a torção e a flexão. Professor, eu vou analisar flexocompressão, torção?
e flexo-tração compressão. Não. Tá? Se tornaria muito complexo o cálculo, então a gente faz uma análise de torção e flexão, flexo-torção, e fazemos análise de compressão ou tração mais a flexão, flexo-tração e flexo-compressão. Ok? Então é mais ou menos isso para a gente entender, porque não adianta eu falar, olha, fazemos assim, é isso, aquilo, aquele outro, e não entender o que está sendo analisado. Alguma dúvida em relação aos efeitos físicos e o que foi demonstrado ali? Aqui ele está só na flexão simples, ou seja, eu não tenho esforços normais envolvidos. Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, como ninguém respondeu, imagino que sim. Vai indo, professor. Então, a gente vai analisar, em função só da flexão simples, ou seja, desprezando os demais esforços, as tensões convencionais de cisalhamento. Eu vou ter a minha área de aço, o meu S, que é o meu espaçamento, e esse cara aqui, o 0,9 de D, que é esse Z aqui, ó. Tá? Que nada mais é que, observe, eu tenho a diagonal formada aqui. Deixa eu apagar este cara e fazer o traçado aqui, ó. Tá? Então, é a distância de dois pontos extremos da biela. É a distância de dois pontos extremos da biela. Essa é a ideia. Tá? Então, aqui ele fez o quê? Ele pegou este... Tá, pode ser só esse cara aqui, mas ele pegou o espaçamento também, trouxe para cá, só isolou, tá? Passou para lá, esse menos aquele, multiplicou esses dois caras aqui, ó. Se eu multiplicar 0,9 por 43,5, eu chego no 39,15. Ou seja, este mais esse. Tá difícil hoje, né? Sei porque tem dia que tá fácil, mas tem dia que a seleção aqui não tá ajudando. Ó, ele pegou esses dois aqui, tá? Esse aqui ele não tá pegando, não sei porquê. E fez esse cara aqui. Esse vezes aquele, deu esse aqui. E vezes o BW que estava aqui embaixo, o Rho vezes B. Como é que ele fez esse Rho vezes B? Distância ele tinha aqui, ele cortou aqui. O S está aqui. Ele trouxe o Rho da outra fórmula. E aí ele diz como é que vai ser dado aqui, ó. Tá? Então, 100 vezes Rho. E ele abre o Rho aqui, ó. Que é isso aqui dividido, ó. Isso aqui, ó. Chamou de Rho. Opa! Tá difícil hoje você, né? Se tá difícil hoje, eu vou fazer o seguinte. Já que ele apela comigo, vou apelar com ele também. Hoje tá difícil. Não sei porque tem fórmulas que ele não permite a seleção. Mas vamos fazer... Opa! Vamos fazer assim. Aqui, para entender essa fórmula. Aqui. Beleza? Deixa eu só melhorar o zoom. Senão fica uma fórmula. É uma fórmula importante que fica perdida. Aqui. Agora sim, agora dá para trabalhar. Agora vai dar negócio. Então, ele pegou o quê? Ele pegou esse aqui, ele simplesmente jogou para cá. Simplesmente jogou para cá. Beleza.
Esses dois aqui, ele multiplicou. Esses dois aqui, ele multiplicou. Beleza. Quando ele multiplicou esses dois aqui, aconteceu o quê? A multiplicação desses dois caras resultou neste valor aqui de baixo. Foi o que ele simplificou. Ok. Aí ele pegou e fez o quê? Ele pegou este cara aqui, e deu o nome de Rho. Aí ele adotou, lembra que tinha o S aqui, né? O S está viajando ali. Ele pegou esse S e fez essa consideração. Olha, S passa a ser 100, beleza? Beleza. Então, o Rho vai ser dado 10 vezes 100 aqui. Aí ele pegou este aqui e jogou aqui, ó. Ó, tá aqui. Este cara aqui. Olha só. Esse passou para cá. E o 100 que estava aqui multiplicando aqui, continuou multiplicando aqui. Foi isso que ele fez para determinar o Rho. Então, vai ser uma relação entre o TW e o TWC0. Então, foi assim que ele fez que ele chegou nesta conta. Aí, essa parte que eu estava tendo dificuldade para marcar, ficou mais fácil assim. Por fim, isso aqui vai ser isso aqui. Chega nessa fórmula aqui. Que ele substituiu. E aí ele tem o conceito da armadura mínima. Repare que é 2 dividido por 3. Tá? Elevado a 2/3. Eu calculo a armadura mínima. Só que daí ele substitui aqui e esta fica sendo o cálculo, ou seja, Rho mínimo por DW. E depois ele vai dar o Rho tabelado. Mas é só para mais ou menos explicar de onde vieram as coisas. Aqui o TW mínimo ele está pegando daquela fórmula aqui, ó, que eu acabei de abrir a fórmula para vocês, os detalhes. Olha, 39 por 100 vezes 0,02, ele está pegando esse 0,02 daqui, trazendo para cá, mais 0,09 vezes o FCK. Na 2/3. Logo, vai dar isso aqui, 137. E aí, ele tem o TW mínimo tabelado. Tá? Então, na verdade, é a dedução da tabela. Da onde que saiu a tabela. Lembrando, olha só o que ele marca aqui. Ele marca isso aqui. Eu vou mudar até aqui ó, a cor para azul, ou cian, né? Lembrando que isso é para concreto até 50 MPa. Basicamente, pessoal, só fazendo um parênteses, a gente vai trabalhar sempre com esse conceito de até 50 MPa, tá? Nós trabalhamos assim em concreto 1 e iremos trabalhar dessa mesma forma para concreto 2. Então, nós vamos trabalhar com esse conceito de até 50 MPa. A partir de 50 MPa, eu já expliquei para vocês o que acontece, e aí a gente muda todas as regras de cálculo. O cálculo de pilares se torna mais complexo e o cálculo das próprias vigas se torna mais complexo. Isso também se dá em função as peças de concreto armado, quando ultrapassam 50 MPa, elas tornam-se peças mais esbeltas. Tá?
Ao se tornarem mais esbeltas, eu volto naquele desenho que eu fiz, que eu mostrei lá, flexo-compressão, flexo-torção, ou seja, eu submeto minhas peças, tanto vigas quanto pilares, a mais esforços daquele tipo, me gerando uma série de detalhamentos necessários para serem analisados e feitos para que o cálculo fique legal. Ok? Então, eu digo isso porque sempre chamando essa atenção, porque eu quero fazer uma viga lá e tá, eu vou jogar 50 MPa só para ver como é legal. Lembrando que isso é um pequeno detalhe, mas muito importante. Você sai de 25 para 50, você dobrou o teu FCK. Você vai triplicar o valor do teu concreto. O teu metro cúbico vai custar 3 vezes mais caro. Então, o que acontece? Dentro dessa situação, o projeto de concreto ele só passa a valer a pena para edificações de grande porte. Eu tenho lá 30, 40, 50 pavimentos, vale a pena? Vale. Por quê? Porque eu vou ter uma seção monstro na base. Eu vou ter pilares muito grandes. Tá? Pilares com 150, 120 centímetros de seção. Um 120 por 120 é um mega de um pilar. O que esse pilarzão vai fazer? Bom, primeiro, ele vai ter problema de flexo, compressão por esbeltez? Não. Não. Não mesmo. Eu vou reduzir a seção dele, aumentando o FCK. Ele pula para um 80 por 80. 80 por 80 é uma peça que eu não vou me preocupar com flexo, compressão por esbeltez. Ele não vai ter problema de esbeltez. Então eu faço o quê? Moral da história, eu pego que nem, por exemplo, aqueles prédios de Camboriú. Tá? Os prédios de Camboriú, eu acompanhei, por curiosidade, por achar legal, eu acompanhei os processos de cálculo, análise e a execução. Né? Fui vendo, pesquisando sobre. E aí o que acontece? Eles descem 8 pavimentos para baixo de fundação, basicamente. 6, 8 pavimentos, para poder ancorar toda a estrutura na rocha. E aí você tem estruturas extremamente robustas. Principalmente você pega um pavimento de garagem. Essa redução do FCK, né? Desculpa, esse aumento do FCK proporciona a redução das seções. Tá? Então, eu estou colocando e pontuando isso para mostrar para vocês em relação a essa diferença. Tá? Que não é uma coisa assim, é comum nas obras e tal usar acima de 50 MPa. Não. Não é comum. A gente está reduzindo isso abaixo hoje de 5% do volume de concretagem é acima de 50 MPa. Tá? Então, só para ficar claro essa diferença para vocês, não, mas eu o 50 é normal. Não, o que é normal? Você usar um 25, você usar um 30, hoje é normal, um 35, a partir daí já não é tão normal. Mas um 40, até um 40 vai. Mas, além disso, já começa a ficar bem restrito o uso desse concreto. Por quê? Porque ele vai ficar muito caro. Ok? Então, aqui ele traz até uma situação de cálculo interessante. Quais situações utilizaremos o ASW? Quando utilizaremos o valor de ASW mínimo no detalhamento de uma viga de concreto. Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho esse outro detalhe também para analisar. Eu estou lá, dimensionei meu SW, minha área, meu estribo. Beleza, eu tenho a área de aço que eu vou usar,
e eu tenho espaçamento. A gente viu isso, né, na aula passada. Eu tenho o SW e o espaçamento. Só que daí o que eu quero? Eu quero alterar porque o SW não passou. Então eu faço o quê? Reduzo o espaçamento de estribo ou aumento o diâmetro do estribo. Pensando no conjunto da obra, quando eu digo conjunto da obra, a gente está pensando nas dezenas de vigas e pilares que serão fabricados, né? Fabricados, entre aspas, que o armador vai produzir ali no canteiro. Aí você tem aquela, poxa, e agora? Eu vou especificar vigas, algumas com 6,3, outras com 5? Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque faz mais sentido você alterar o quê? O espaçamento. Tá? Ao invés de você ficar tendo 3, 4 tipos de estribo na obra, você altera os espaçamentos. Mas se você chegar numa análise que, poxa, eu vou ter que ter um espaçamento, vai ficar muito próximo, vai contra, né, o espaçamento mínimo. E agora? Aumenta o estribo. Ou seja, você vai analisar o conjunto. O que vai se tornar mais fácil para ser executado. Então, isso nos remete a uma outra coisa. Eu até mostrei para vocês o EBERIC. Nós vamos fazer um exercício, mais para frente eu vou fazer um exercício no próprio EBERIC com vocês, mostrando como que a gente faz essa redução. Mas eu expliquei, aqui eu estou com barra assim, o que eu faço? Calculo a área de aço, pego aquela área aproximada e faço a conversão, reduzo a quantidade. Por que isto? Porque quanto maior for a diversidade de aço numa viga, maior será o trabalho da mão de obra. Hoje em dia, pessoal, nós temos um cenário que a mão de obra, o aço hoje, ele está caro, está fora do preço normal, ok? Mas a nossa mão de obra é cada vez mais cara. Então, se você conseguir simplificar e padronizar no teu projeto, é lucro. Baseado nisto, a resposta do Reflita é essa, né? Eu vou primeiro alterar o quê? Diâmetro ou estribo? Espaçamento, né? Ou diâmetro do estribo? Espaçamento. Opa, eu cheguei num ponto que não vai passar. Aí eu altero o diâmetro. Tá? Então, pessoal, daí ele traz para nós aqui o vocabulário daquilo que a gente viu ali acima, que é a força cortante resistência, de força de cálculo, cortante absorvida, ângulo de inclinação de estribo, tensão convencional de cisalhamento, máximo de cisalhamento, ou seja, tudo aquilo que a gente viu ali nos nossos cálculos. Ok? Dúvidas até aqui? Como é que estamos? Estamos com medo da prova, Jefferson. Sofrendo. Você fala um É que não adianta eu mentir para vocês e falar que não vai ficar pior, porque vai, né? Pois é. A tendência... Fiquem É tranquilos. piorar. A tendência é piorar. Né? Então, eu tenho aqui, na sequência, na apostila, eu tenho esse avançando na prática, tá? Que vamos mostrar o exemplo do cálculo. Só que falta 10 minutos para o recreio, e eu não quero começar agora, porque senão a gente não termina em 10 minutos. Então, aí não é uma coisa que dá tempo assim. Deixa eu só conectar aqui o protetor,
eu vou colocar o Eberic aqui e vou mostrar algumas coisas para vocês dele. Nesses 10 minutos. Eu acho mais útil do que começar o cálculo, aí olha, intervalo. A gente para o intervalo, daí volta, daí retoma. Pô, daí eu expliquei a origem da onde que era uma coisa e depois a outra coisa, e daí se perdemos na terceira coisa. É mais ou menos isso que aconteceria. Então, eu só estou carregando ele aqui. Só vou carregar ele aqui. E vou mostrar para vocês. Bom, deixa eu ver se eu consigo projetar a tela dele assim. Não. Não projeta. Eu tenho que abrir. Eu não sei porque eu não... Coisas assim. Coisas que só o Teams faz. Olha só, eu consigo abrir para abrir um projeto, mas não consigo abrir ele. Aí eu engano ele. Eu fecho e aqui vou para novo projeto. Tá? Aqui eu vou chamar, o primeiro pavimento vou chamar de térreo. E aqui eu vou chamar de baldrame. Pronto, só para ficar bonito ali. Ok. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Eu só tenho que criar a entrada, porque senão eu não consigo fazer nada. Eu quero mostrar para vocês coisas legais. Eu comentei, vocês já aprenderam lá atrás os ELS. E eu falei hoje no começo da aula o que era o ELS. Eu não estava aqui, eu não sei. ELS. Quem estava na aula? Vamos lá, pessoal. Estado. Estado do quê? De sofrimento? Estado limite realmente. de serviço. Lembram? Que eu comentei, ó, a casa ela não vai cair, mas ela deforma, fica toda torta, o pessoal olha, pô, será que dá para morar aqui? Será que não vai cair? Mas ela não caiu e a gente tem o estado limite último de serviço. Lembra que eu comentei? Olha aí, os estados limite que ele considera de serviço. Aqui ele considera, geralmente, pessoal, a gente trabalha o L por 300, ele considera L por 250 para dar uma balanceada. Tá? Então, isso era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Agora eu quero mostrar outra coisa. Vento. Eu falei de vento já para vocês. Semestre passado a gente já viu sobre vento. Lembra ou não? Senhor, não lembro. Então, a cerveja nas férias, esqueci tudo. Faz parte. Olha só. As isopletas de vento. Né? Então, eu vejo. Eu quero pegar a BH. BH está situada na 35, essa é a faixa 35 e a 30. Então, mais ou menos, BH aqui, ó. Eu vou mais ou menos chutar um 32 para BH, beleza? Aí eu venho aqui e coloco a velocidade do vento. E aqui eu tenho a maior dimensão horizontal. Horizontal. Aí eu vou entrar aqui com o valor. Rugosidade do terreno. Que tipo de rugosidade eu tenho? É liso? É um terreno aberto? Plano com ondulações? Ele tem um terreno coberto com obstáculos numerosos, terreno coberto numerosos, grandes, pouco espaçados? Ou seja, conforme a categoria, automaticamente influencia e me impacta no cálculo. Topografia. Encostas, cristas, morro, vale profundo, demais casos. E o tipo de ocupação. Né? Então, isso é um outro conceito bem interessante. Tipo de ocupação. E repare nos fatores. Eu tenho 1,
do 0,9 e o 1,1. Por quê? Pessoal, isto faz uma diferença brutal no dimensionamento. Não é uma coisa assim, é um pouquinho. Não, é bruto mesmo o sistema. Por quê? Porque no 1,1 eu posso ter ruína total das edificações em volta, mas aquela tem que ficar em pé. Qual que seria um exemplo disso? Como está ali, traz na própria norma. Corpo de bombeiro, né? Hospital. A coisa ficou feia, eu tenho que ter um lugar para me proteger. Aí eu vou para a 1E, as demais, e a 0,9. Eu tenho lá um barracão, um galpão, uma estrutura de concreto lá, mas sem ocupação. Então não é uma estrutura tão relevante assim. Eu posso dar uma maneirada. Isso reduz em muito a quantidade de material a ser utilizado. São os impactos. Dúvidas sobre isso aqui? Cálculo de vento? Ou seja, você entra só com os parâmetros e ele faz o resto das você. Hã? Você entra com os parâmetros e ele vai fazer o cálculo para você. Exato. Tem uma outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês, é materiais. Lembra que a gente estudou lá atrás, em concreto 1, uma das primeiras coisas que a gente estudou, e eu citei no começo da aula, que vamos calcular o D, eu tenho altura útil, calcular o D, eu tenho o quê? Cobrimento. Lembra do cobrimento? Então, o cobrimento, e eu até vou puxar aqui, vamos ver. O Francisco foi antes para o recreio, mas está voltando. Ué, parece que está dando sinal de lobby. Não, aí, voltou. Então, olha só que legal. Ele está abrindo aqui, na internet, eu tenho que abrir aqui a página. Olha só. Ele vai calcular o help do software. Classes de agressividade ambiental. Observa, nós temos 4 classes. Isso a gente já estudou lá atrás quando estudou cobrimento. Mas tem um detalhe interessante, uma consideração, uma atualização da norma que se tornou possível. Se eu estiver, vou analisar só a particularidade da 3 e da 4, tá? Então, se eu tiver de frente para o mar, eu vou cair na 4. Não tem choro, nem vela, nem fita amarela. Vou ter respingo, vou ter problema, caio na 4. Ok. Só que aí vem a consideração que é um grande barato da história, que é o fato de eu poder utilizar para as partes internas. A gente está pensando no quê? Num prédio, uma edificação grande com vários pavimentos. Eu posso adotar o quê? Eu posso adotar uma consideração de classe 3 para os pilares e vigas internos, pilares, vigas e lares, né? Vamos chamar de todos os elementos estruturais internos da construção, eu posso jogar em classe 3. Faz sentido? Faz. Por quê? As peças externas estarão sujeitas à classe 4. Mas a interna, ela vai estar protegida dentro do ambiente. Então, eu posso reduzir ela para a classe 3. Assim como se eu tiver as obras executadas a mais de 1.000 metros da praia. Ela está no ambiente marinho, classe 3, mas ela não pode ser considerada tão agressiva quanto a classe 4. É uma consideração normativa interessante. É uma consideração normativa da qual vale a pena ser analisada. Então, vamos voltar lá no EBERIC.
ele sumiu daqui. Que beleza. Porque eu tenho que fechar aquela telinha. Ué. Ó, sumiu. Tá. Tá bom. Vamos voltar. Aqui. Agora ele aparece. Eu não sei, ó. Por que faz essas coisas loucas? Eu não faço ideia. Voltei lá na minha telinha. Então, aqui, eu tenho as classes, tá? Aqui eu abri a explicação e eu tenho as 4 classes. Ah, beleza. Eu estou na classe 1. Olha o cobrimento da viga. Ele já acusa para mim automaticamente que eu tenho 3 problemas aqui. Tá? Então, eu vou mandar ele corrigir. Tá, você tem problema, meu filho? Tá bom, então faz assim, corrige teus problemas, me deixa sem problema. Ó, corrigir, corrigir. Ok. Ó, ele trocou. Não, mas eu tô na 4, é muito forte, o bicho é feio. Existem, aí ele pirou o cabeção, ó, você tem 18 problemas. Então tá bom. Então eu vou corrigir. Geral, corrige aí geral, meu filho, fica feliz. Olha o que ele fez. Ele trocou todo o cobrimento. Tá? Então, você altera, ele pede correções. Abertura máximas de fissura. Concreto armado pode fissurar? Pode. Nós sabemos que sim. É permitido por norma. Mas quanto? Eu posso estabelecer. Ele usa um critério um pouco mais rigoroso, permitindo fissuramento capilar apenas. Tá? Então, ele trabalha no cálculo com a possibilidade de fissuramento. Dimensão do agregado, 19 milímetros. Por quê? Ele está estipulando, olha, tem um agregado máximo é 19, beleza? Beleza. Por quê? Se você vier com um agregado muito maior, eu vou ter problema com o espaçamento e das armaduras, com tudo aquilo que a gente já calculou, então você vai me complicar a vida. É o que o software está dizendo para mim. Então você vai me complicar. Então não complica a minha vida. Vamos trabalhar com esse parâmetro, beleza? Ah, beleza. E aí ele traz ali controle rigoroso nas dimensões dos elementos, ou seja, definir o agregado e considerar redução de cobrimento para peças com FCK acima do requerido pela classe de agressividade. Lembram que o FCK e o cobrimento, eles têm uma correlação, ou seja, se eu tiver um FCK mais elevado, para cada classe ali, ó, ele está trazendo para mim as classes aqui, né? Eu estou na muito forte. E olha, ele está pedindo 40. Ah, mas eu vou jogar um 50. E eu vou jogar 50. Tá? O que ele vai fazer? Ele está acima do que ele está pedindo. Ele quer 40, eu dou 50. Ele considera um efeito de redução. Por que ele pode fazer esta consideração de redução? Porque o concreto, quando ele sai de 40 e vai para 50 MPa, ele está partindo por uma consideração de cálculo na qual sai de 40, vai para 50, ele está reduzindo automaticamente também a porosidade. Então, se ele reduz a porosidade, a permeabilidade, ele dificulta a entrada de íons de cloreto e de carbonatação no concreto. Se ele faz essa consideração e essa redução, ele me permite um concreto mais denso. Um concreto mais denso faz com que eu tenha um nível de resistência maior. Então, ele pode considerar um pouquinho menos de cobrimento. E aqui ele traz as bitolas, tá? Eu posso, por exemplo, olha, eu não quero trabalhar com bitola de 40, 32, ó, então eu vou deixar até no máximo 16. Eu vou fazer um sobrado, porque eu vou trabalhar com bitolas absurdas. Como eu peguei aqui e defini
2 pavimentos somente, e sempre você sai só, né? O início é 2 pavimentos, você tem que ter as vigas do térreo e do teto. Então, ele já deu uma filtrada nas bitolas. Pô, o cara não vai fazer um prédio, então vamos dar uma maneirada no aço. Então, mais ou menos, seria isso. Fluência do concreto, você considera a pior umidade relativa, considera que a vida útil prevista é para 50 anos, e o início do carregamento com 28 dias. Por que 28 dias? Porque ele está considerando que você não vai fazer uma desforma antecipada. Desforma e carregamento total antecipado. O total é, tirei todo o escoramento e vou carregar antes de 28 dias. Que geralmente não se faz. Você deixa um escoramento parcial quando completa 28 dias, que você vai retirar todas as escoras. Perguntas sobre... Daí, pessoal? Dúvidas? Ninguém? Não, já é suave. Na verdade, assim, eu estou mostrando aula a aula, eu vou mostrando detalhes do software. Olhando a tela dele do jeito que ele está aqui, particularmente, me dá medo, porque é muita informação. Eu pego aqui, por exemplo, eu tenho um módulo completo, esse eu tenho que fechar. Ó, muro de arrimo. Eu pego esse outro cara, reservatório. Professor, você vai ou mandar um link para a gente baixar ele? Não, né? Ó, leia o que está escrito aqui em cima. Plena. Plena, sou É pago, plena. professor. Hã? Ele é pago, né? Ele é pago. E bem pago. Mal pergunte. Essa versão, Você pagou? essa daí, é que a minha, como eu te falei, é mais de 20 anos que eu tenho. São poucos hoje em dia que têm a plena, desse jeito, porque eu sou usuário vitalício. Hoje eles fazem o seguinte, a empresa faz assinatura. Isso. A minha não tem assinatura. Eu sou dono do software. Essa versão não custa menos de 50 mil. Mas ela não atualiza. Ela atualiza, Jefferson? Atualiza. Ah, tá. Atualiza. Quer ver, ó? Vou mostrar a última atualização dela. Você comprou isso quando fundaram a empresa, né? Só pode. Não tão assim, mas o meu professor de cálculo, foi um dos fundadores da empresa. Ah. Só um minutinho que... Deixa eu voltar na tela. Aí, voltou. Olha só, ajuda sobre... tá aqui, traz os códigos, deixa eu ver. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele mostra aqui, ó, atualização plena. Ele fez a atualização. E eu tenho... Tem um cara... olha quando que ela começou, em 96. Eu comprei em 2000. Então, eu tenho um colega de turma que se formou comigo, que trabalha no desenvolvimento do software. E tem outras pessoas lá. Eu vou mostrando para vocês, ao longo da disciplina, eu vou dando algumas dicas, mostrando como é que é. Professor, eu vou comprar um software de cálculo estrutural. 2 softwares você vai comprar. Ou você compra o Eberic ou você vai comprar o TQS. Os dois são excelentes. Professor, qual dos dois você recomenda? Olha, eu recomendo você fazer uma negociação para ver qual dos dois vai te dar um valor mais interessante. Tá? Tem versões hackeadas, craqueadas? Tem. Não atualizam e vão ser de versões anteriores. Tá?
Vale a pena? Depende para o que você for fazer, vale. Eu vou fazer coisas pequenas, tal, um sobradinho aqui, outra ali, uma casinha. Pode valer a pena. Vale a pena quando eu estou começando, porque eu estou com pouca grana e tal, ok, se justifica. Depois não justifica. Por que não justifica? Porque depois você vai cair na situação de não ter atualização. Atualiza a norma, você corre o risco de ficar com o software desatualizado em relação à norma. E você também tem um problema em relação a todo o acesso de biblioteca, etc. Você não tem nada. Né? O softwarezinho craqueado não vai te dar essa possibilidade. Ah, eu vou conseguir fazer um projetinho simples aqui, outro ali? Vai. 2 pavimentos e tal? Vai. Vai se incomodar? Não. Sem grandes estresses. Mas o maior problema está no fato de que você não vai conseguir evoluir em relação ao projeto estrutural. Então, se você for trabalhar com ele, com o projeto estrutural, eu recomendo que você pense na possibilidade de um software na sequência. Né? Essa assinatura, vale a pena? Vale a pena quando você estiver trabalhando com o software. Eu quero treinar, brincar. Esse piratinha pode te ajudar. Eu já vi alguns piratas no Mercado Livre. Ah, é bom ou ruim? Aí eu já não sei dizer porque eu nunca usei. Pessoal, vamos para o recreio, tá? 8h41. Vamos lá para o nosso intervalo. No retorno, a gente vai fazer o exercício. Beleza? Toda aula eu vou mostrando um pouquinho, 15, 20 minutos do EBERIC, vou mostrando, a gente vai fazendo algumas análises, alguns entendimentos da interface e depois, na sequência, eu vou ensinar vocês, né, orientar, ensinar no sentido de mostrar como é que é o lançamento, todos os processos em si da análise. Até o final da disciplina a gente aprende por completo como é que iremos fazer uma análise estrutural e quais os parâmetros e resultados de cálculo que ele dá para a gente. Vamos fazer um dimensionamento de uma estrutura simples, mas que vai ser bem legal para vocês terem essa visão. Lá na frente, daí vocês podem decidir se vão para a área de estruturas ou não. Obrigatoriamente, vocês irão cair num software estrutural. Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos voltar e finalizar o nosso exercício. Tá? Então, cálculo de estribos com o ρw mínimo no modelo 1. Beleza. Então, a viga que nós vamos analisar, ela é uma viga de 4 metros de vão, uma carga distribuída de 25 quilos, uma seção de 20 por 40, com o D útil já, né? Ou seja, uma área útil de 36, FCK de 20 e aço CA 60. Ok. Quando ele me dá esses dados, ele está me dando ali o 20 por 40, vamos analisar o seguinte. Ele está considerando o quê? Comprimento, barra, estribo, 4 centímetros. Então, ele me dá o D direto. Então, eu tenho que calcular o quê? O esforço cortante. Para isso, eu vou ter que analisar o meu esforço total na minha viga. O esforço total na minha viga, ele vai ser dado pelo quê? Pela carga P, distribuída por metro, uma carga distribuída por quanto metro? Quanto? Opa, ela carrega num trecho de 400 centímetros, ou seja, os 4 metros. Então, ele está me dando o meu carregamento. Ele está dando o 40 aqui, que é a minha altura. Só que o D é 36. Então, calculando o meu esforço cortante, eu tenho P vezes o L dividido por 2. Tá? 25 por 4 metros. Ele está trabalhando em metros. Dividido por 2. Eu tenho 50 de carregamento. Ok? De esforço cortante. Claro, porque se eu multiplicar direto, eu chego a 100. Mais 100, eu vou ter o quê? Dividido nos apoios, então, os 50. Beleza. O TW vai ser dado pelo cortante, que eu acabei de calcular, os 50. BW, tá lá, a minha viga é 20 por 40, então eu vou usar o BW de 20. E o D, que está aqui, a altura útil de 36. Eu chego em 0,09 kN por centímetro quadrado. Então, eu passo adiante. Detalhe, aqui eu calculei quilonewton somente. Ah, aqui foi por metro, ok, mas aqui é só quilonewton. Estes caras são em quê? Centímetro. Então, se eu multiplicar centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Tá? Aqui é quilonewton vezes o coeficiente 1,4. Só para lembrar. Então, se eu pegar na tabela um FCK de 20, MPa, ele já me dá esse TW aqui. E já me dá esse valor de 0,54. Calculando a armadura. Tá? Então, usando a tabela 4, usando essa tabela 4, eu tenho, em função do FCK, eu tenho esse valor de tal C0. Então, para calcular a minha armadura, eu preciso do quê? O BW é de graça. Está lá em cima. Né? Aqui, ó, verde e marcado em verde. Mas eu não tenho o ρ. O ρ eu vou aplicar aquela fórmula que a gente viu lá atrás, a dedução da mesma. Que vai usar quem? TW e o T C de 0. Então, eu tenho o TW calculado aqui, 0,97, está aqui, 0,97, e aqui da tabela eu tenho o tal de C0. Aplico, obtenho o valor de ρ. Se eu tenho o valor de ρ e tenho o BW, eu consigo calcular a minha área. Tá? Então, ele faz a consideração que para um concreto com FCK de 20 MPa, o mínimo que eu tenho de ρ aqui é 0,08. Ou seja, este
valor que nós calculamos aqui, 0,07, é maior que o mínimo, né? Então, o mínimo está sendo maior. Então, a gente tem essa situação. Adoção de quem? Do mínimo. Então, eu não vou usar o que eu calculei, por quê? Porque, olhando na tabela, esse cara é maior. Então, eu vou ficar com ele, o mínimo, porque ele é maior. Logo, eu chego a essa área de 1,76 centímetros quadrados dividido por metro. Tá? Então, como o TW mínimo como o TW é menor que o TW mínimo, eu não precisaria nem calcular o ρ. Tá? Eu teria visto isso já aqui em cima de cara. Ó. Quando eu peguei o peguei TW mínimo, eu já vi que não precisaria calcular. Mas eu quis mostrar todo o processo do cálculo, como é que é. Vou adotar pelo ρ mínimo e vou fazer o cálculo. Aqui ele está adotando 0,5, ou seja, de 5 milímetros, ao quadrado. Aqui é só a fórmula da área, né? Ó, de φ de 5. E ele chega nesta área de 0,96. Então, 0,88 dividido por esta área aqui. Esta área é a área de quem? Do estribo de 5 milímetros. Se fosse um estribo, por exemplo, faz de conta que eu quero trabalhar com um estribo maior. Então, eu quero trabalhar com um estribo de 8 milímetros. Então, um estribo de 8 milímetros vai me dar 0,8 ao quadrado, vezes π dividido por 4. Então, a minha área aqui saltaria de 0,96 para 0,5024. Seria mais ou menos isso aqui que eu fiz aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Eu vou ter ali π, então a área, eu vou chamar a 8, né? Área para 8 milímetros. Então, eu teria 3,4 bonitinho. Isso aqui ao quadrado. Vou fazer assim, ó, colocar o chapéuzinho, representar o quadrado. Fecha, dividido por 4. Isso aqui me daria 0,5024. Beleza? Então, eu teria esta área aqui. Troquei a área. Eu não estou considerando para 5, para 8. O que isso impacta? Impacta que essa divisão aqui, do 0,88, eu dividiria pela nova área, 0,5024. Vou colocar 0,5024, para ficar mais bonitinho. E vou fazer a conta aqui. 0,88, 0,5024 divide, daria 1,75. O que? Barras. Então, eu teria este valor. E aí, eu teria o quê? 100 dividido por 1,75. Eu chegaria no quê? No meu espaçamento, 100 dividido por 1,75 divide de 57,14 ou 57 centímetros de espaçamento. Repare, eu troquei aqui de 5 para 8. A área saltou para 0,5. De 1,96 para 0,50.
ao fazer isso, a quantidade de barras caiu pela metade e o espaçamento mais que dobrou. De 22, ele pulou para 57 centímetros. Então, deve também verificar o quê? Qual o espaçamento máximo dos estribos? Eu vou pegar e fazer a divisão do TW. Na verdade, ele adotou 0,95 aqui, mas está errado. É este cara, 0,97, tá? É este cara aqui que ele deveria ter adotado. E aqui, esse que ele pegou pela tabela, tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, esse por esse. Ele pegou o 0,97. E ele chegou a 0,27. 0,27 é maior que 0,67. Então, aí ele calculou aqui. Ele multiplicou pela altura útil vezes 0,6, que chegou no 22. E deu OK. Para o espaçamento máximo. Se ele tivesse... Ó, aqui com 22. E o meu deu com 57 para 8 milímetros. Então, repare que o cálculo do espaçamento máximo, ele é feito em função das tensões, ó. Em função das tensões, não do estribo aqui, ó. Repara, ó. Tá vendo? Ele não usa estribo, ele usa a altura útil dividido por 0,6. Tá? E aí o espaçamento máximo é esse aqui. 36 vezes 0,6, que vai dar o 22, forçando ali. 21,6 vai para 22. Então, eu não poderia fazer a troca pela barra de 8 milímetros, porque o 5 já fica no limite do espaçamento. Tá? Então, na verdade, se ele usar o 0,67 e não o 0,6, ele fecha no 22. A ponto 67, tá? 36 vezes. Daí ele passa do 22. Mas se a gente for analisar, é um cálculo simples até aqui, uma verificação só da tabela, também é tranquilo. O cálculo da armadura. O que vale de observação? Essa análise do TW. Se o TW ele for inferior ao mínimo, aqui, ao TW2, se deu isso aqui, eu calculei o TW, eu não preciso calcular o ρ. Eu vou automaticamente pular aqui para o ρ mínimo, tá? Essa condição aqui, ó, essa condição me joga para este TW. Indo para este TW, eu já calculo por ele a minha área. Dúvidas, pessoal? Pegar de novo e fazer, né, professor? Igual a outra vez, né? Exato. Essa é a ideia. Eu marquei ali, deixei colorido, a aula fica gravada, né? Sim. Porque a ideia é para vocês localizarem mais fácil de onde vem cada coisa. Que daí fica mais fácil. E as observações que nem eu fiz ali, ó, que ele usou, ali foi um erro de digitação, né? Que ele cometeu, mas para que isso não fique, para que não gere uma confusão na hora que vocês forem fazer os cálculos. Mas não é um cálculo tão complexo assim, esses aí são mais tranquilos. Concreto 2, ele é mais diverso, mais elementos para serem calculados, mais estrutura, mais coisas. Mas ele é mais fácil que cálculo 1. Mas tem muito mais coisa, que envolve muito mais elementos para serem calculados, mas ele é mais fácil. Então, beleza, pessoal.
Ser mais fácil, a gente vai ver, né, professor?